amados irmãos, na paz do Senhor. Amém. Jesus Cristo, amém. Amém. Saudamos a todos, aqueles que nos acompanham pela internet, pelas redes sociais. Queremos também saudar você que nos assiste, extensivo a toda a sua família. Amém. Amém. Você é bem-vindo a esta festa. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, amados, nós vamos então trazer aqui uma palavra que está na primeira epístola do apóstolo João. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 2, 1 João, capítulo 2, verso 15. Primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo de número 2, versículo 15. Nós vamos ler até o 17. Todos acharam? Amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, Deus e Pai, nós oramos a Ti nesta hora, Senhor, pedindo, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos assista em tudo. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a compreender aquilo que Tu já tens preparado para nós, o que queres falar a cada coração, Senhor. Ó Deus, aquilo que Tu já tens, ó Deus, como alimento, ó Deus, nesta grande festa, ó Deus, de amor, nesta fraternidade entre os irmãos, que o Senhor esteja dando toda orientação, que possamos, ó Deus, caminhar por caminhos planos. Nos abençoa, sê gracioso, sê misericordioso, nos perdoa em tudo o que falhamos, e que ao final, Senhor, só o Teu nome seja glorificado, conforme já na EBD nós tivemos a expressão em que todo o povo disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, não há outro além de Ti. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Os irmãos podem estar assentados. Amados irmãos, o apóstolo João, escrevendo aqui, ele escreve 3 cartas, e nessa primeira carta, que é a maior, ele vai falar muito do amor de Deus, né? Muitos falam, é o apóstolo do amor, usam essa expressão, porque ele fala muito do amor de Deus o tempo todo. A maneira como ele se refere aos irmãos é uma maneira sempre muito carinhosa. Filhinhos, filho, né? Às vezes ele vai falar de pai no sentido de pai humano em relação a como devem agir com seus filhos, aquilo que recebeu de Deus, mas ele sempre está usando esta expressão: amados, filhinhos, filhos, o amor de Deus. Então ele tem essa característica bem interessante. E ele vem falando, né, que nós, apesar de sermos santos, nós falhamos muitas vezes, mas nós temos, né, um advogado junto ao Pai. Ele vem falando do perdão, da confissão dos nossos pecados, né?
e que o Senhor, Ele é sempre fiel e justo para nos purificar da injustiça, de maneira que nós nos achemos sempre agradáveis aos olhos de Deus. E ele vai concluir parte aqui de um discurso antes de ele entrar sobre um assunto, sobre os anticristos, né, no plural, que vai falar dessa forma, e que não é o assunto de hoje. O assunto é o que nós vimos aqui, o que nós lemos. Ele vem com este conselho, com esta recomendação muito forte, para que nós não amemos o mundo. E certamente quando se fala não amar o mundo, ele continua no sentido de nenhum que no mundo há. As ofertas do mundo, o que o mundo oferece. Né? Então, não ameis o mundo. E a gente já trouxe numa outra oportunidade sobre a expressão mundo. Ela tem algumas palavras em grego, mas a mais comum é cosmos, né? Cosmos, mundo. E eu lembro que eu conversei rapidamente com a Luana há algum tempo, porque foi numa quinta-feira que eu trouxe uma palavra antes das orações, então já tem um bom tempo isso. A origem da palavra, por exemplo, você deve saber a origem da palavra cosmético, né? As mulheres conhecem bem cosméticos, né? Lembra, Luana, que eu falei com você sobre isso? A Luana conhece bem de cosméticos. Então, essa palavra, ela vem desse grego, do cosmos. Cosmos. Pô, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? O que é que um cosmético faz? Ele embeleza, concorda? Nós não estamos falando mal das irmãs, não. As irmãs podem continuar usando os seus cosméticos. Mas ele embeleza, né? Ele esconde aquelas marquinhas de expressão, né? Tempo, coloração, está meio roxo aqui, né? Então é o cosmético, né? Ele vai deixar mais bonito. Então, muito bem apropriada a palavra ser cosmético, vindo de cosmos, porque o mundo é exatamente isso. Você olha, é uma aparência. Agora, tira o cosmético. Não estou falando, tá, irmãos, das irmãs literal, não estou falando com relação ao mundo, para você ver a ideia como ela é passada. É o cosmos. Tira a máscara. E Isaías fala isso, que a máscara vai cair. Ele fala literalmente, a máscara do mundo vai cair. Para nós não precisa, mas muita gente ainda não sabe. Aí você vai ver como o negócio é feio. Então, o apóstolo já está dizendo, olha, não ameis o mundo. E a consequência, amados, do amor ao mundo é muito, mas muito, 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 muito grave. Muito grave. Muito grave. Fala simplesmente de você não ter salvação. Acabou. Se alguém ama o mundo, olha qual é a consequência, irmãos. Ou qual a conclusão que se chega. O amor do Pai não está nele. Acabou. O amor do Pai não está nele. Nós temos o amor do Pai, glórias a Deus. Mas quem se contrapõe a isto é o mundo. Então, não tem meio termo. Né? Aliás, é uma das características do apóstolo João, tão amoroso, com palavras tão maravilhosas, mas ele é taxativo em um monte de coisas. Ele fala assim, ó, quem é de Deus não peca, ponto. Pô, mas nenhum. Como que não peca? Não, ele sabe que
Claro que ele sabe. Mas ele está falando aqui em nome de Deus. Ele não tem que dar opinião aqui, não. Ele está falando em nome de Deus. Quem é de Deus não peca. Ponto. Quem é de Deus anda na verdade, não mente. Ponto. Pode ler. Você vai ver assim, é taxativo. Não tem espaço para... Pode pecar. 1% ao dia. Você tem 100% aí de coisas malignas. Você faz está dentro... Não tem problema. Não, ele é bem taxativo. Ele é bem amoroso. Mas as frasezinhas deles curtas com relação à mentira, verdade, amor, é sim, sim, não, não. Como ele aprendeu do mestre. Ele aprendeu do mestre assim. Agora ele já disse, nós temos o escape. Ele é como quem diz assim, eu sei que a gente não consegue, né? Foi por isso que o Senhor Jesus veio, né? Porque se a gente conseguisse tudo, não precisava dele. Ele veio para isso, né? Tem alguns, tipo aqueles letreiros de caminhão, aquelas mensagens de internet bonito, que eu gosto muito, dizer assim, se Deus te desse 1000 vidas, alguém já deve ter visto isso, provavelmente. Se Deus te desse 1000 vidas, para você chegar num nível de ser agradável a Deus e ir para o céu, você falharia as 1000 vezes. Pode ter certeza. E eu vou além, 1000 vezes 1000, 1 milhão, irrelevante, você falharia 1 milhão de vezes. Foi por isso que ele mandou seu filho. Podia ter te dado 1 milhão de vidas. Ó, Hermélio, você vai nascer 1 milhão de vezes até ficar num nível que agora dá para você vir para cá. Ele ia errar todas. Muito provavelmente na última ia estar pior do que todas as anteriores. Ele e eu. Por isso que chegou o Senhor, nosso Senhor Jesus, né? E todo esse amor que João está aqui falando é por isso. Então, irmãos, com relação à justificativa que João dá para isso, ele diz o seguinte, olha, o que tem no mundo, essa palavra concupiscência, tá, irmãos, ela não é uma palavra usada no dia a dia nosso, mas ela é uma palavra fácil de entender, todas as vezes que eu citar, os irmãos vão ver. As versões, muitas não usam mais essa palavra, mas é um desejo extremado. Tá? Muita gente associa exclusivamente a imoralidade sexual. Isso é um engano. Não é isso, não. Ele não está falando aqui de imoralidade sexual. É tudo e qualquer coisa em que você tenha desejos muito grandes, a ponto de trocar Jesus pelo mundo. Tá? Então, fica fácil aqui, não precisa ficar repetindo. Mas a palavra concupiscência é esse, desejo extremado, muito além, né, do normal, daquilo que é normal, é algo que, tanto da carne quanto dos olhos, e soberba, que também tem uma lógica. Por isso que ele vai colocar a soberba aqui no final. Você vai ver que a soberba está no final. A soberba está no final. Né? A soberba precede a queda. Em Provérbios. Né? A soberba está no final. E foi a soberba que tirou aquele anjo tão bonito que tinha no céu e saiu de lá, pela soberba. Né? Porque naqueles trechos, tanto de Isaías quanto de Ezequiel, que a maioria da cristandade atribui a ele, e fala dele, né? Quando fala rei de Tiro, aquelas coisas, né? A palavra vai dizer que ele era aferidor de medidas. Então era de muita confiança de Deus. Né? Como se, eu imagino assim, uma ordem. Vai e verifica se todas as leis do universo, de tudo que eu fiz, está funcionando dentro dos parâmetros por mim estabelecidos. Sim, senhor. Está tudo dentro da margem perfeita. Tudo. Então ele tinha um conhecimento muito bom, muito perfeito. Um belo dia se olhou no espelho do céu, aliado ao conhecimento que ele tinha, a confiança, né, até o dia que foi achada iniquidade em ti. Né, foste precipitado do céu. Achou
poderia ser igual a Deus ou maior do que Deus. Não, eu tenho todo o conhecimento, afinal de contas eu sou quem faz a supervisão e o check-up de todas as medidas estabelecidas por meu Deus e das leis universais. Ninguém tem o conhecimento que eu tenho. E esse mundo que oferece tantas coisas, ele passa, ele é passageiro, E tudo esse desejo, essa concupiscência. Agora, o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, Deus está falando de uma eternidade para o seu povo, eternidade com qualidade, vida eterna, que é o que está no versículo 25. É a promessa que Deus, do próprio capítulo 2. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Essa é a promessa que Deus fez, a vida eterna. Nós vamos ver, irmãos, nesta palavra, que isso que João está falando, não só acontece até hoje para nós, como a Bíblia, ela está cheia de exemplos nessa sequência. Não é? A Bíblia está cheia de exemplos. Alguns nós já falamos em outras ocasiões, quando estudávamos aqui outros livros, mas eu vou pedir para os irmãos abrirem em Filemon. É antes de Hebreus, tá? Achou Hebreus, é o livro antes. Para a gente começar agora a ver na Bíblia como este assunto é sério. De amar o mundo e de amar a Deus. Tá? E que fique claro também para os amados, que como o próprio Senhor Jesus falou, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, para que alguém não pense assim, não, isso que o irmão está falando é utópico, não tem como acontecer, não. O Senhor já orou, não é para tirá-los do mundo, eles vão ter que passar pelo mundo, mas eu peço que o Senhor livre do mal, que eles tenham consciência qual é a função deles neste mundo, me glorificar e ganhar almas para o meu reino. Aquele que ganha almas, sábio é. Não é isso? A palavra de Deus. Aquele que ganha almas, sábio é. É o trabalho. E o apóstolo Paulo, antes de entrarmos aqui, também chegou um momento em que ele escreveu aos Coríntios, e ele diz o seguinte, olha, não estou falando, estava com sérios problemas na igreja de Corinto, ele diz assim, ó, não estou falando do mundo, ele está falando para a igreja, que sobre uma certa orientação que ele está dando, não era em relação às pessoas do mundo. Que tipo de pessoa? Devassos, avarentos, mentirosos, idólatras, roubadores. Porque ele diz assim, porque senão seria necessário que vocês não estivessem mais no mundo. Vocês têm que conversar com elas. Vocês não vão conviver com elas. Mas eu falo para vocês não terem comunhão com os que, se dizendo da igreja, fazem isso. Percebe? Paulo, quando escreve a Corinto, então, mais uma vez, a justificativa que nós estamos no mundo, só para deixar claro. Agora, nós não devemos amar o que o mundo nos oferece, com esse amor de concupiscência, que é aquele desejo que te vai levar a você deixar de amar a Deus. Porque se isso acontecer, irmãos, pode ter certeza, o amor de Deus não está na sua vida. O amor de Deus não está na sua vida. Então, feitos esses esclarecimentos, no versículo 23 e 24 de Filemon só tem um capítulo, é Paulo escrevendo, diz assim, saúdam-te, Paulo está dizendo a Filemon, tem um grupo de pessoas saudando Filemon, saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Amém?
pedir para os irmãos gravarem o nome dessa lista. Demas. Amém? Demas é um cooperador. Agora vamos bem pertinho aqui, só voltar umas folhinhas. 2 Timóteo 4, 9 e 10. 2 Timóteo 4, versículos 9 e 10. Por que isso? Para nós entendermos, dentro da Bíblia, o que é que o apóstolo João está nos alertando. 2 Timóteo 4, 9 e 10, Paulo diz assim, esta é a última carta que Paulo escreveu, que ele já está bem pertinho da morte dele. Tá? Apesar de Filemon estar na frente, a carta de Filemon é escrita antes da carta de 2 Timóteo. 2 Timóteo 9, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Até aqui, irmãos. Alguns irmãos que estavam com Paulo precisaram se ausentar. Por exemplo, Crescente precisou ir lá para a Galácia. Só isso. Tito necessitou ir para a Dalmácia. Agora, o Demas, ele desamparou Paulo amando. Sabe qual é o verbo amar que está usado aqui no grego? É o mesmo ágape. É aquele amor que você se entrega por completo, sacrificial. Então, Demas deu as costas. Olha, Demas era cooperador de Paulo. Mas as luzes do mundo brilharam mais para ele. Nós não estamos falando de um neófito na fé, nós não estamos falando de alguém que está na metade de uma caminhada, nós não estamos falando do filho pródigo, que foi a palavra tão bonita trazida pelo nosso irmão aqui, irmão Hermélio, que falava tanto do amor de Deus, né, como que iríamos trocar o manjar daquele que Deus tem para nós, pelo manjar que esse mundo oferece, né? Mas ali era um jovem inexperiente, e que caiu em si, louvado seja o nome do Senhor, e volta, e conhece o caminho, ele sabe o caminho, ele sabe que o caminho é Jesus. Ele se distanciou de Jesus e ele voltou para Jesus, glória a Deus, que é o caminho. Demas, irmãos, não era nenhum neófito, não. Mas o desejo dos olhos, o desejo da carne e a soberba da vida, fez ele amar com amor mais, que você mais se entrega, o presente século, a presente era, o mundo. E o que João está dizendo é, não faça isso. Esse aqui não tem mais volta. Alguns estudiosos entendem que só Deus, tudo bem, podemos colocar dessa forma, mas, regra geral, eu particularmente entendo que esse tipo de apostasia, para quem já é iluminado, é o que está em Hebreus 6 e o que está em Hebreus 10, tanto Hebreus 6 quanto Hebreus 10, vai falar de abandono para quem já é iluminado. Aquilo não é literal, assim, de uma maneira, a pessoa, todos, veio aqui, quanto tempo ele estava aqui? Eu estava 3 anos na igreja, você sabe qual o nível de conhecimento que o irmão tem, de intimidade? Agora, irmãos, iluminado, experimentou o Espírito Santo, conhece as coisas celestiais, tem tudo que é experiência, e amou o presente século, essa é a apostasia da fé em Cristo. Não é apostasia de CNPJ, não. A gente já estudou sobre apostasia também, um pouquinho, não é? Sobre a origem do verbo apostatar no grego, tal. Temos isso. Então, olha o que aconteceu com Demas. Mas isso, meu amado, não é exclusividade de Demas. No caso de Demas, foi muito mais grave, porque você está falando de alguém que já está na aliança eterna. Já alguém que está na aliança eterna. Não tem outra aliança que não seja esta no sangue de Jesus.
e pelo corpo de Jesus que se deu por nós. Não existe outra aliança. Está dito na palavra isso. E essas pessoas muitas vezes são iludidas como se houvesse uma terceira chance, ou realmente desconsideram isso aqui. Então nós vamos ver que alguns erros lá atrás existia um tipo de conserto, mas alguém que já está nesta aliança eterna em Cristo Jesus, que leva sobre si a morte que nós deveríamos morrer e conhece profundamente, esse caso não tem jeito, né? Mas a gente vê que essa coisa da concupiscência dos olhos, isso é um negócio complicado. Vamos convidar os irmãos para ir em Gênesis 3:6. Você vê como a Bíblia, ela é toda alinhadinha, irmãos. Ela sabe, o apóstolo ali, ele vai, Gênesis 3:6, nós conhecemos a queda, né, do gênero humano, ainda aqui no paraíso. Mas em Gênesis 3:6, nós já sabemos que haverá um diálogo lá antes, entre a serpente que estava no paraíso e Eva, não é? Mas olha o 6, e lembra das palavras lá, olhos, carne e soberba da vida. A soberba da vida é quando você executa mesmo, é quando você define. Acabou. A concupiscência dos olhos e da carne, você às vezes está no flerte, tem dia, mas depois da soberba da vida, a coisa é complicada. Olha o que é que Eva vai fazer aqui no 6. Depois de ter dado ouvido à serpente, vendo a mulher que aquela árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que o Senhor disse, do fruto dela você não comerás, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Ela viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. Ela foi convencida por uma criatura que Deus tinha dito o seguinte: vocês terão domínio sobre toda a minha criação. Disse para o homem e para a mulher. Aí vem um ser criado inferior a você, porque Deus disse que nós teríamos domínio sobre a criação, e esse ser ali encarnado pelo adversário, porque Jesus diz que era o diabo, lá no Apocalipse ele vai dizer isso, que a serpente era o diabo. Então o erro, meu amado, já começa em você dar ouvidos. Foi convencido, né? Porque ninguém... Tem um ditado, irmãos, hoje em dia está um pouco menos por causa da internet, está bem esclarecido. Tem um ditado que diz assim, uma frase: você sabe a única maneira de não cair na mão de um estelionatário? Né? Todo mundo sabe o que é um estelionatário, né? Aquilo que todo mundo... 171, que é o artigo lá do Código Penal, 171. Né? O cara consegue vender terreno que não existe, carro que ainda não, nem a montadora nem criou, já foi vendido, né? Ele consegue tudo. Aí a gente fica rindo, mas os policiais dizem assim: você sabe a única maneira de você não cair num golpe de estelionatário? Nunca encontrando um pela frente. Porque se você encontrar, você cai. Se você encontrar, parar para ouvir o papo dele, não tem bom. Não tem bom. Eu não vou dizer porque eu não sei, mas eu acredito que quase todo mundo, ou 100% aqui, já caiu alguma vez em algum negócio desse. Eu já caí. Coisas materiais, eu já caí. Totalmente convincente. Totalmente, o negócio todo certo. Né? É bom para a gente aprender o seguinte: Deus fala, você falou comigo antes? Né? Você conversou comigo para levar um não? Não conversei, já está tudo tão certinho, está certinho os teus olhos, dentro do desejo do teu coração.
É a única maneira. Meus irmãos, aqui está um exemplo do que João falou lá. A mulher foi convencida por uma criatura que Deus diz o seguinte, a primeira coisa que tem que dizer, ô serpente, quem manda aqui, de acordo com meu Deus, sou eu e meu esposo aqui. Nós é que dizemos o que tem que ser feito. Se tiver que vir alguma ordem, vai sair daqui de cima para você. Mas ela ouve algo que coloca Deus como mentiroso. Para fazer um negócio desse, você tem que acreditar que Deus está mentindo para você. Não é isso? Aí entra a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, e quando ela executa a soberba da vida. Se é na segunda aliança aqui já com Jesus, por isso que lá nas parábolas, e muitas vezes, você vai ver, ó, mandei meus servos antes avisar, aí vocês não receberam, mandei outra leva, e alguns de vocês feriram, mandei mais uma, vocês chegaram a ferir alguns mais, aí por último eu mandei um filho, aí vocês mataram o dono de tudo. Se é lá, na segunda aliança, a coisa fica feia. Por isso que o homem aqui, vamos lá em Lucas 14, 15. A palavra é curtinha, daqui a pouco a gente está terminando. Lucas 14, 15. Lucas 14, 15 diz assim: E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me hajas por escusado. E o terceiro diz, casei, não vou, não posso ir. Essa parábola aqui, o senhor está contando, ele está na casa de um fariseu. Ele entrou na casa de um fariseu para comer pão. E era um dia de sábado. E ele pergunta para todos que estavam lá, porque tinha muita gente à mesa, é lícito curar no sábado? E ninguém respondeu nada. Aí ele cura um homem hidrópico, na frente de todo mundo, que hidropsia é um problema de acumulação de água nos tecidos do corpo. Isso existe até hoje, né? Problema grave de acumulação de água nos tecidos do corpo. E o Senhor Jesus cura o hidrópico. Ninguém fala nada. Aí ele vai falar depois de uma parábola sobre os assentos e os convidados. Quando ele termina a parábola, um dentre tantos diz assim, olha, bem-aventurado quem comer pão no reino de Deus, quando ele termina essa parábola. O Senhor vai falar praticamente para ele e para todos os demais, judeus, fariseus. Só, o Senhor fez uma grande ceia, festa de arromba. Mateus vai falar dessa festa também, mas vai dar mais ênfase ao modo como aqueles que avisam sobre a festa são tratados, ou são maltratados. Este aqui, a palavra é clara, irmãos. A hora da ceia, ou seja, tem uma hora exata, tem um momento definido por Deus, em que ele vai dizer, pode vir, está tudo preparado. Pronto,
tem mais nada para ser feito. E mandou dizer aos seus convidados. Aí eu pergunto, irmãos, os convidados, para serem convidados, para serem caracterizados como tais, receberam convite. O servo não saiu na hora. Ei, vem você. Não. Foram pessoas destacadas, honradas, tidas por digna pelo Senhor daquela ceia. Convite, se fosse no dia de hoje, né? Não seria nem eletrônico, era um negócio tão nobre, que ia ser aquele convite à moda meio antiga, letras de ouro, papel acolchoado, entregar em mãos. Para mim, eu fui convidado por este Senhor para participar. Que honra! Que honra, eu fui convidado. Meu amado, a palavra diz que Deus diz assim, ó, agora avisa para os convidados que eu escolhi e está tudo preparado. Pode vir. Engraçado que está tudo preparado, os convidados só são convidados, né? Ninguém trabalha na festa. E a gente sabe que Deus fez tudo. Quem pagou o preço na cruz foi só o Filho. O meu sangue não salva ninguém. O sangue de Paulo não salva ninguém. Não é? Quando se está rogando a santos aí, permita-me se dizer, é como se você estivesse dizendo o sangue daquela pessoa, tivesse alguma coisa sobre você. Só tem um intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Só o sangue dele, mais ninguém. Meus amados, eles começaram a excusar-se, outra palavra não usada nos dias de hoje, normalmente, desculpar-se. É isso. O primeiro, olha o verbo ver. Comprei um campo, quero ver, aí João fala, com concupiscência dos olhos. Comprei um campo, preciso ver. E ainda quer que o Senhor o considere a desculpa válida. Rogo-te que me hajas por escusado. Eu espero, Senhor, que o Senhor, né, me conceda essas desculpas. Irmão, nós estamos falando de vida e morte. Isso é uma parábola que o Senhor Jesus está contando. Ele estava contando para aquele que disse, ó, bem-aventurado quem comer pão no teu reino, porque era para eles. Vocês vão me rejeitar. Você que está falando isso, bem-aventurado quem comer pão no meu reino, vai dizer não para mim, vai me pendurar na cruz, vai me entregar aos romanos. Mas tem um grupo de aleijado, cego, nu, pessoal que nunca, nem sabe que eu existo, eles vão entrar na festa. Isso somos nós. Nós somos esse grupo aí que o pai ficou revoltado lá e disse, ó, sai pelas ruas, bairro, traz pobre, traz aleijado, traz manco, traz cego. Tem lugar ainda? Tem. Então pode sair, pega mais gente lá. A minha casa vai ficar cheia. Os gentios, meus amados, nós não éramos dignos de nada. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Glória a Deus. Você crê no nome de Jesus? Eu sei que você crê. Mas eu quero que você saiba quem era você e quem era eu. Somos isso aqui, ó. E o Senhor Jesus está nos introduzindo na festa. Ele disse, a festa não vai ficar vazia. Que os oráculos de Deus, diz o apóstolo Paulo, foram confiados aos judeus. E ninguém na terra tinha isso, só eles. O outro disse, eu comprei 5 juntas de boi, eu vou experimentar a concupiscência da carne. E o último, meu irmão, ele diz literalmente, eu casei, esquece de mim. Eu casei com o mundo, esquece de mim. É uma sequência. Deus faz dessa forma para mostrar que é uma sequência. O casamento do homem com o mundo, e isso é um alerta para a igreja, começa assim. Você vai olhando, você vai experimentando. Aí eu volto a dizer, muita gente só leva isso para a conotação sexual. Esquece, irmãos. Você pode ser um ateu mais honesto, inclusive, do que todo mundo aqui, um homem pagador de contas, você só não quer saber mais de Jesus. Você entende que o mundo é energia, que você é uma energia boa, não é? E quando você morrer, a sua energia certamente será transformada numa outra energia de nível mais elevado, não é? E o outro que era uma energia ruim,
vai virar uma energia de um ser ruim até que ele evolua, não é? Aí nós estamos falando de pessoas imorais? Não, eles só não querem ir para a festa, foram convidados. Já pensou, irmãos? As bodas do Cordeiro. A palavra diz que bem-aventurados são os convidados para bodas do Cordeiro. Então tem a noiva e tem os convidados, mas todos que estão dentro da festa, bênção. Vai ficar de fora por causa do desejo da sua carne? Casei, não posso ir. E entra pobre, aleijado, manco, cego. João Batista sabia muito bem. Eu nem anotei aqui, eu lembrei agora. João, não precisa abrir não, tá? João capítulo 3, se eu não me engano, versículo 7. Mateus capítulo 3, versículo 7. João Batista vai dizer assim: raça de víboras. Sabe por quê? Porque os fariseus e os saduceus iam lá onde João estava batizando, não para ser batizado. Porque o objetivo daquele batismo era preparar o caminho do Senhor, que as pessoas se arrependessem e se convertessem para receber o Senhor Jesus, o Messias, o Cristo. Eles iam lá olhar quem é que estava se batizando. Aí estava publicano, que era o cobrador de imposto, e muitos deles eram da própria nação de Israel, então eram considerados traidores da pátria, além de muitos deles, justamente por estarem numa posição privilegiada, de poder subornar, em nome do império, ganhavam um por fora. Só, quer ficar bem com Roma? Não, eu fiz as minhas contas, dá 10, na minha dá 11. Não. Ó, a filha está crescendo, hein? Eu vou chamar o centurião ali. Não, tá 11 aqui, eu pago 12 até. Resolvido? Tá. Muitos eram assim. As prostitutas ou meretrizes. Aí João vai dizer assim, ó, João vai dizer uma frase que é para a gente pensar. João, se eu não me engano, aí no seguinte, no 3,8. Quem vos ensinou, ou quem vos induziu, em algumas versões, a fugir da ira futura? Raça de víboras. João Batista. Essa frase é muito interessante, porque alguém, lendo, no primeiro momento, pode dizer assim: então, existe uma alternativa em não servir a Jesus, não aceitá-lo como Messias, e fugir da ira futura. Porque João está perguntando: quem foi que ensinou vocês a fugir da ira futura? Como é que vocês sabem se livrar dessa ira que vem? Não pode levar essa pergunta? Porque ele pode dizer: não, eu não quero seguir Jesus, mas eu também sei como me livrar do inferno. Eu vou ficar aqui no meio termo, que para mim está bom. Engodo, irmãos. Por isso que essa palavra, quem vos ensinou, ela tem o mesmo sentido de quem vos induziu. Sabe quem? A mesma que induziu Eva. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer para eles no Evangelho de João: vós tendes por pai o diabo. Ah, somos filhos de Abraão. Está parecendo não. João vai dizer: quem vos induziu ou quem vos isso. Como que diz assim, ó, vocês acham que vocês vão conseguir fugir da ira futura? O Cristo que eu estou preparando aqui, e que essas pessoas estão se arrependendo, veio morrer por eles, para que a ira de Deus não recaia sobre eles, sobre mim e sobre ninguém. Mas eles achavam, eles se auto-justificavam: vós sois aqueles que se justificais a vós mesmos. Jesus. E disse para ele: ó, o que é elevado entre os homens é abominação para Deus. Porque eles se auto-justificavam. Eles se achavam: não, eu sou o santo dos santos. Eu sou, meu amado, ficaram de fora. Está aqui a parábola contada. E o Senhor, ele vai continuar.
Ele conta, aproveita naquela casa ali, comendo pão, ele vai contar uma série de parábolas, né? Eu não sei se a pessoa que falou a frase, bem-aventurado quem comer pão no teu reino, se arrependeu depois de ouvir essa parábola aqui, né? Porque eles sabiam, quase sempre eles sabiam que era com eles que o Senhor Jesus estava falando. Mas graças a Deus que muitos dos judeus, né, se converteram, e a gente sabe que todas as igrejas eram formadas basicamente no início da igreja por pessoas israelitas. Os gentios vêm depois. Paulo usa isso até o final. Paulo respeita. Quando Paulo chegava nas cidades, aonde é que ele ia? Nas sinagogas. Por quê? Porque a ordem é, primeiro eu prego para o judeu, depois para o gentio. Quando Paulo é levado para Roma, o último capítulo do livro de Atos, capítulo 28, ele convoca, né, porque ele era um preso nobre. Paulo era um preso nobre. Alugou sua casa por 2 anos. O centurião tratava ele com o maior cuidado, né? Depois daqueles desvarios todos nas embarcações, em que Paulo estava sempre certo, tanto o centurião quanto o mestre e o piloto passaram a ouvir Paulo, né? Paulo não sabia nada de navegação. Mas o anjo do Senhor esteve comigo esta noite e me falou que ninguém vai se perder, né? E depois do que já tinha acontecido, todo mundo passou, o que é que a gente faz agora com o navio? Depois que tudo está quebrado, né? Chegou lá em Roma, Paulo manda convocar os judeus. Prega para ele. A Bíblia não diz que quantidade, diz que eles ficaram divididos. Parte dava crédito ao que Paulo ensinava e parte não dava crédito, de maneira que houve grande discussão entre eles. Paulo diz, olha, eu vou para os gentios, e cita versículos do Antigo Testamento. Né? Ouvindo, eles não me ouvirão, não entenderão, e olhando, não perceberão, porque os vossos corações estão duros. Eu vou para os gentios, mas ele sempre respeitava esta ordem, e Jesus não foi diferente. Né? Não que Jesus estivesse seguindo Paulo, pelo contrário, Paulo seguiu o exemplo do mestre. Entrava lá e dizia, irmãos, você deixar de ir numa ceia, convidado nominal, que o Espírito Santo entregou para você o convite já, e te selou, por causa dos interesses deste mundo? O amor do Pai não está nele. Agora, qual o antídoto, irmãos, para a gente terminar isso? Tem um antídoto. Por quê? Porque não tem bom. Porque o mundo está num governo a nível espiritual do príncipe das trevas, já condenado, derrotado. O Senhor Jesus é dono de tudo, nós sabemos. Salmo 19, Salmo 24. Você vai no Salmo 19, Salmo 24, você vai ver que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, ponto. Tudo quanto neles há, pertence ao Senhor, tem um dono. Essas criaturas não querem ouvir Jesus. Ele não obriga ninguém. Foram convidados. Mas o antídoto, o que é o antídoto? É tipo aquela picada da serpente, você vai para o hospital correndo, uma venenosa, né? Uma cobra coral venenosa. Acertei cobra coral? A bióloga aqui, acho que a coral que é uma das mais venenosas. Eu chutei uma. Porque a coral que ela é pequena, tal, mas é um veneno, uma cobra coral. E aí tem o soro antiofídico, para tentar reverter, porque o negócio já entrou no teu sangue, na corrente sanguínea, o teu sistema nervoso vai ficar parado, vai à morte. Aí tem um antídoto aqui, que o salmista dá no Salmo 1:1. Para a gente terminar, a gente vai terminar voltando para ler o versículo que nós lemos na abertura, para que você grave isso no seu coração, para que você nunca, né, e sempre grave, não é exclusivo de imoralidades A, B ou C. Você pode ser uma pessoa, não, eu prefiro ser um filósofo e dar palestras em determinados lugares, ir para a televisão, tenho o meu cachê, sou honesto, pago minhas contas, ok. O teu desejo extravagante
de satisfazer as coisas da carne, dos olhos e a soberba da vida, fez você casar com o mundo. Você agiu como Demas. Me desamparou, amando com amor ágape o presente século. E vive bem, está tudo certo. Olha o que o Salmo 1:1 diz, o antídoto, irmãos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amém? O antídoto é um não bem grande na frente. Você tem que colocar um não na frente. Antes de começar com o negócio de experimentar, testar, e vai aqui, e vai acolá. Isso acontece com dinheiro. Quantos ex-irmãos que eram simplesinhos, humildes, sempre tiveram uma vida difícil, foram para o exterior, se formaram num curso, entraram num banco multinacional, ganhou num ano que ele não ganharia nunca. Esqueceu de Deus. Esqueceu. Todo ano é uma bolada, bônus de fim de ano, esses bancões com esses nomes estrangeiros. Esqueceu de Deus, trabalha de domingo a domingo, tem tudo. Aliás, nem deve saber a quantidade de dinheiro que tem direito. Quando ele está terminando de contar, já tem mais. O negócio está rendendo direto. E não faz mal para ninguém. Nossa, educado, gentil. Ninguém. Não, você vê que tem uma sequência aqui, irmãos. Conselho dos ímpios. Primeiro você começa ouvindo conselho. O ímpio, teu amigo, aí ao invés de você dar o conselho para ele, você começa a ouvir o conselho dele. Aí daqui a pouco você, o que é que você faz? Você se detém, você para no caminho dos pecadores. De tanto ouvir conselho, eu vou ver qual é que isso. Amigo, esses conselhos que você está me dando, tudo acerca do mundo, dá muito certo. Eu estou me dando muito bem. Eu estou fazendo isso há 2 anos e dá certo. Melhorei em tudo, financeiramente e tal. Não é muito honesto não. Tem um negócio aqui que não pode falar, mas está funcionando, é verdade. Troquei de carro, um negócio se detém ali. Quando você menos esperar, irmãos, você está no passo 3, você está na roda dos escarnecedores. Aí você já vira conselheiro. Você já foi para o staff, promovido, você já não é mais um executante, agora você já é um dos diretores. Senta aqui, vamos zombar, vamos rir, desculpe a expressão, dos trouxas, vamos rir dos trouxas, porque nós estamos muito bem na fita. Você já é convidado, aquele ali se destacou, e você é convidado a sentar, soberba da vida, você dá as costas total para Jesus. Agora, será que isso tem na Bíblia só para ilustração? Isso é real, irmãos. Isso aqui não é historinha, não. Basta ver o que aconteceu com Eva. Com Eva e com Adão, porque ele comeu também. O irmão aqui também já trouxe uma explicação sobre a questão. Não, foi a culpa da mulher, não. Uma só carne, o irmão Carlos falou, uma só carne. Eva é da costela de Adão. É uma coisa só. Uma coisa só. Uma coisa só, basta um engano, é sutil, meu irmão, é sutil, fica com a palavra, fica com a palavra é difícil muitas vezes, mas fica com a palavra, fica com o conselho da palavra, porque a palavra, eu gosto muito daquele, o anjo que voava no céu com o evangelho eterno, O livro de Provérbios também, quando fala da sabedoria, aquela sabedoria com S maiúsculo, no capítulo 8, no capítulo 16. Coisas antigas, não tinha nem mundo. Você quer discutir com ele? Pareceu um caído aí, do céu.
só porque ele conhece mais do que você dessas coisas celestiais, não se deixe enganar, meus irmãos. Não se deixe. Vamos ficar de pé, vamos ler, convidar os irmãos a voltarem para o versículo chave, no 1 João, capítulo 2, eu vou repetir os versículos que nós lemos, pausadamente, mas agora com esse entendimento, os irmãos veem como isso aqui é verdadeiro. Não muda. Sabe por que não muda? Porque ela dá muito certo. É aquela frase, se melhorar, piora. Dá muito certo com um cidadão ou uma criatura chamada ser humano. Dá muito certo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, olha, a gente já sabe uma coisa, não procede de Deus essas ofertas do mundo. Não procede. João está dizendo, não vem do Pai isso. Porque o mundo jaz no maligno. Se ele jaz no maligno, né? Jazer, né? O que é jaz? É um lugar onde está o morto. Daí a palavra jazigo. Já ouviu falar em jazigo? O túmulo. Jaz. Ou seja, ali tem um morto. Isaías fala isso. A favor dos vivos. Buscar-se-á os mortos, conselho dos mortos. Aqueles que chilreiam, é um verbo complicado, chilreiam entre os dentes, trincando, falando uma vozinha intrincada, dizendo que é um espírito familiar, tal. Aí, a favor dos vivos, você vai buscar o mundo dos mortos? Aí Isaías diz, a lei, craseado, a com crase, e ao testemunho, se não andarem de acordo com essa regra, jamais verão a alva. Não haverá um novo dia para você. Você vai buscar o que o mundo está oferecendo. Não, mas eu quero saber um negócio de amanhã. Eu vou dar uma passadinha ali eu vi um negócio no poste ali, um celular. Primeira consulta grátis. Primeira consulta grátis, tá? A favor dos vivos, consultar-se-á os mortos? Isso é Isaías falando. Deus falando por boca de Isaías. Meu irmão. Além do mais, o último versículo passa a régua. O mundo passa. Ou seja, você vai ficar, deu as costas para o que é eterno, que é a promessa é a vida eterna, para ficar com o que é passageiro, vai acabar. Então aquilo que você tinha tanta estima, o desejo dos teus olhos, o gado que você comprou, o campo, o seu casamento, não estamos falando de um casamento aqui literal, mas o casamento com o mundo, com tudo que o mundo te oferece, por mais, eu estou indo para o lado exatamente não imoral, porque todo mundo só quer levar para isso, não é por aí. É o mundo de qualquer forma, e desde que Deus não esteja nem na sua fita, não existe Deus aqui. Isso tudo vai acabar, e quando acabar, irmãos, no dia do juízo, se for prestar contas, né, você não vai ter a vida eterna, você vai ter a morte eterna, para sempre sem Deus, é a morte eterna, né? Para sempre sem Deus. Então, isso é muito amor de Deus nos dar esse conselho na sua palavra e mostrar o exemplo. E o antídoto nós vimos, é não na frente. Começou com o conselho, não faz. Vou entender, vou buscar isso aqui. Eu já falei isso aqui algumas vezes, estou terminando, tá, irmãos? O que tem de gente, isso aconteceu no meu trabalho, que ler vários livros que, de alguma forma, orbitam a Bíblia. Escritores famosos, grandes livros, né? Anjos e Demônios, Dan Brown.
Aí tem aquele que virou um filme, quem lembra o nome? Um que virou um filme com Tom Hanks. Código da Vinci. O camarada lê. Aí veio um dia um colega de trabalho. Você já leu o Código da Vinci? Não, mas a Bíblia tal. Aí eu perguntei, desculpa, eu não vou falar o nome dele, é um amigo de trabalho. Você já leu a Bíblia? Não, desculpa. Depois a gente fala. As pessoas estão lendo o livro periférico sobre, aí creem num semelhante, num ser humano mortal, sem que ele mesmo tenha experimentado ler a Bíblia para discutir. Não sei o que de Enoque. Não é? O pessoal deu um testemunho de Deus, aquilo é uma tristeza. Aquilo é uma tristeza, um fracasso. O Evangelho segundo Tomé. Outro dia eu estava ouvindo alguma pregação que valia a pena ouvir, e nos comentários, eu fui vendo alguns comentários, aí tinha uma menina, uma jovem, falou, eu vou procurar ler a Bíblia agora, como essa pregação, graças a Deus, né? Esta pregação me chamou muita atenção, porque eu já li o Evangelho segundo Tomé, o primeiro Evangelho de Pedro, o segundo Evangelho de Pedro, e aí começou, né? Eu parei, porque ela tinha outra Bíblia, tinha mais de 70 livros diferentes que ela já tinha lido, mas não tinha lido a Bíblia. Então, esses livros também, quando você vira um especialista em combater Jesus Cristo e a Bíblia, por ter lido tudo que é contrário à Bíblia, mas só não leu a Bíblia. Será que é medo? Muitos não leem por medo. Muitos, eu conheço gente, não lê por medo de se converter. Não lê com medo de se converter, porque começa a ler o Espírito Santo, pum! Aí começa a abrir uma janela que ele nunca viu. Aí ele, pum! Outra. Não, isso aqui, não. Eu vou deixar todo mundo da faculdade, você crente? Aí fecha o livro, fica com medo. Amém, irmãos? Eu vou orar aqui, vou passar para o irmão Carlos. Senhor Deus e Pai, glorificamos e bendizemos o Teu nome mais uma vez, pela meditação, ó Deus, na Tua santa palavra, e pelo grande amor que Tu tens demonstrado sempre pelas nossas vidas, ó Deus, nos alertando, ó Deus, para amarmos a Ti, Senhor, não o mundo. Sabemos que estamos no mundo, que precisamos de trabalho, dos alimentos, ó Deus, numa cidade grande como a nossa, de transporte, seja público ou privado, mas pedimos, ó Deus, que Tu nos preserve dessas luzes enganosas, ó Deus, desses cosméticos enganosos que o mundo, dessas máscaras, que por trás está a morte, ó Deus, que Tu guardes a cada um de nós. Mas louvamos e bendizemos o Teu nome, por tão grande amor, e saber que a Tua promessa para nós é a vida eterna, Senhor. Não há nada melhor do que isso. Por isso, toma, Senhor, este culto nas Tuas mãos. Nós oramos assim e Te agradecemos por tudo, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém. O irmão Carlos.